Glória a Deus! O caráter transitório da lei na justificação pela fé é o que vamos tratar hoje. O caráter transitório da lei na justificação pela fé. Vamos ver que nós podemos extrair da Bíblia a respeito desse assunto. Inicialmente, vamos ler o que está na carta paulina aos Gálatas. Capítulo 3, versículos 22, 24, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Lá em Romanos 3, 23 está escrito: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso antes do novo concerto. Então, ninguém pôde, ninguém pode, ninguém poderá se justificar, ser justificado pelo cumprimento integralmente dos 10 mandamentos. E diz o seguinte: mas antes que a fé viesse, não estamos mais, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, a fé no Senhor Jesus, para sermos justificados. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de tutor, já não estamos debaixo da lei, já não precisamos tentar nos justificar pela obediência à lei, porque todos sois, ou seja, todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são, com sinceridade de coração, são justificados e seus pecados perdoados, havendo arrependimento. PT, saudações. Pois bem, vou dar uma explicação aqui para facilitar o nosso entendimento, meu, sobre essa tutela. Ele diz aqui, Paulo, o apóstolo, está falando que nós estamos guardados debaixo da lei, e a lei nos serviu de aio, de tutor, de babá, cuidando de nós, até que chegasse a fé no Senhor Jesus. Pois bem, então eu criei a seguinte situação. Vocês sabem que as árvores pequenas, quando são plantadas, logo que começam a crescer, elas são, em muitos casos, protegidas com um gradado de ferro, de madeira, para ficarem protegidas contra as intempéries, contra os predadores, os ventos e assim por diante. Mas depois que a árvore está numa fase adulta, já tem suas raízes crescidas, já pode vencer, resistir
a ação dos ventos, etc., aquela proteção de madeira é retirada. E ela segue então livremente, porque tem condições de assim, de se fortalecer só sem aquela proteção. É mais ou menos assim que nós podemos entender essa proteção da lei no início, antes da fé. Olha, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados, protegidos debaixo da lei, e encerrados, guardados, encerrados, para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de proteção, para nos conduzir a Cristo. Pois bem, eu li argumentos dizendo que essa lei a que se refere Paulo, a que se refere a Bíblia Sagrada, em que nos diz que não estamos mais debaixo da lei, se refere às leis cerimoniais. Por isso que nós vamos ver aqui um estudo sobre a lei do Antigo Testamento. Então, aqui na Bíblia do Instituto Pentecostal, dissertando sobre o assunto, diz o seguinte: admite-se uma tríplice divisão da lei. É admitido para efeito de estudo, melhor compreensão. Por exemplo, a lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. Isso está em Êxodo 20, capítulo 1 até o Êxodo 20, versículo 1 até o versículo 17, que são os 10 mandamentos. Lei moral. A lei civil, que trata da vida jurídica e social de Israel como nação, está em Êxodo 21 até o capítulo 23, versículo 33. Essa lei civil trata da vida jurídica e social de Israel como nação. São as leis acerca dos servos e das servas e dos homicidas, detalhando como deveria proceder, mais ou menos como o nosso Código Penal, Código Civil, etc. e tal. E a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Essas leis estão em Êxodo 24, versículo 12, até o capítulo 31, verso 18. Por exemplo, construção do tabernáculo, com todos os seus detalhes. Quase todos esses versículos tratam da construção do tabernáculo, das vestes sacerdotais, dos sacrifícios de animais, etc. e tal. Inclusive aqui, no versículo 13 do capítulo 31, diz: certamente guardareis meus sábados, como sinal entre mim e vós. A guarda, esse conselho do Antigo Testamento, era um sinal, um conselho feito com Israel. E um dos sinais era a guarda do sábado. Pois bem, mas tudo é lei. Lei moral, lei cerimonial, lei civil, é lei. E o apóstolo aqui fala da lei. Não se pode dizer, não, apenas uma parte da lei foi cancelada, foi abolida, uma parte da lei, mas outras partes não. Mas não é bem assim que a palavra se expressa. Por isso, nós vemos e queremos dissertar também
a respeito de Romanos 7, versículo 6, que diz o seguinte: agora estamos livres da lei, ou seja, toda a lei do conserto que o Senhor fez com o seu povo, toda a lei feita, todo o conserto que inclui essas leis, todo o conserto, desse conserto nós estamos livres, pois morremos para aquilo em que estávamos detidos. Agrada, estávamos detidos pela lei, estávamos tutelados, guardados pela lei. Nós morremos para isso, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora vamos ver Hebreus, capítulo 8. Vamos ver o que diz a respeito desse conceito sobre as leis do Antigo Testamento. Hebreus 8, versículos 6, 7, 9 e 13. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Jesus trouxe boas novas do céu. Esse é o novo conceito, com melhores promessas. Porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, se ele pudesse justificar, nunca se teria buscado lugar para o seguinte, para outro concerto. Jesus não precisaria retornar para morrer na cruz, trazer boas novas. Não, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos servem para tudo, estão conversados. Mas não é assim que diz a palavra de Deus. Não acreditem em mim, examinem, façam como os bereanos, que examinavam sempre, iam examinar se tudo que os homens de Deus falavam estava conforme a Escritura. Conforme a Escritura. Pois bem, Hebreus 8, nunca se esqueça disso aí. Porque nós, se formos sempre dar crédito a tudo que nós ouvimos, aqui todas as igrejas pregam, os pastores, os púlpitos, nós não vamos ter a nossa própria convicção. Vamos comer sempre pela mão dos outros, mingau, papinha, e não vamos receber a revelação divina pela meditação na palavra de Deus. E o Salmo 1 diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor, meditar de dia e de noite, para que cada um de nós tenhamos a nossa própria convicção. Olha aqui. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Foi firmado esse concerto no sangue do Senhor Jesus. Quando ele diz: este sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Olha aqui, não segundo o concerto que fiz com seus pais. Está falando lá atrás, quando foi feito o concerto. No dia em que os tomei pela mão, concerto feito no deserto, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto,
eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aí no versículo 13, eu estou lendo Hebreus 8, versículo 13, diz o seguinte, anote aí, dizendo novo concerto, olha aqui, envelheceu primeiro, automaticamente, envelheceu o primeiro concerto. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Então nós não estamos mais debaixo da lei, diz a palavra de Deus. Nós não estamos mais debaixo do engradado da lei, protegido pela lei, não, que foi um passo, foi transitória, a lei foi transitória, serviu para nos conduzir a Cristo. Agora eu pergunto, porque eu ouvi um argumento dizendo que essa lei são as leis cerimoniais. É isso. As leis cerimoniais serviram para nos conduzir a Cristo? Ou tem mais força se nós dissermos que foram os 10 mandamentos que nos serviram, que nos apontavam para uma conduta moral diante do Senhor? E toda a lei, todas essas leis cerimoniais, lei civil, lei moral, que no conjunto representa a lei de que fala Paulo, é a lei. Tudo em conjunto é que nos serviu para conduzir a Cristo, como ele diz, até que viesse a posteridade, até que viesse a fé em Cristo Jesus, com que somos justificados. Então fica aqui essa análise. Tenho certeza que outros irmãos com muito mais conhecimento, muito mais erudição, poderão examinar, poderão detalhar, poderão esclarecer com muito mais propriedade do que eu. Eu estou usando a luz de que disponho com base na palavra de Deus. Aqui se inclui a guarda do sábado, que está em Êxodo, faz parte dos 10 mandamentos, e também está inclusa mais adiante na Bíblia Sagrada, tudo no Pentateuco, mas foi um modo de guardar todos debaixo de um código moral, de um ritual de adoração ao Senhor, para que todos pudessem chegar à posteridade, chegar até Jesus Cristo. Agora não, em Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus, já justificados pela fé no Senhor Jesus. É o que diz João 3,18, quem nele crê não é julgado. É o que diz Efésios 2, versículos 8 e 9, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, lembrando mais uma vez o que está em Gálatas. Eu vou repetir porque a repetição é a base do aprendizado. Vamos ver. Gálatas. E eu vou dar um conselho aqui. Eu sei que a matéria às vezes se apresenta um pouco difícil para entendimento, mas eu aconselho a quem tem alguma dúvida, ler
pausadamente, com meditação. Sem meditação não se chega a lugar nenhum. Pausadamente, com auxílio do Espírito Santo, leiam a carta paulina aos Gálatas, principalmente capítulos 2, 3, 4 e 5. Eu vou repetir. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, depois que Jesus Cristo veio, depois que Deus se fez homem e habitou entre nós, depois que Jesus trouxe as boas novas, ele diz, já não estamos debaixo de aio, de proteção nem de lei, porque todos sois filhos de Deus, em Jesus Cristo, pela fé do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração.